Por falar, por falar em professor, em ensinar, em coaching staff, em headcandidates, em times do CBLOL, esse react aqui ele é pesado, tá? Esse react ele é pesado. Peter Dunn, uma pessoa, uma imagem fortíssima, né? Um coach fortíssimo, que já foi do nosso CBLOL lá atrás com a INTZ. Ele participou há pouco tempo do Ignition, não sei exatamente como fala, da Liberty. E ele é coach da LCS ou da LEC, eu esqueci o time, cara. Enfim, um dos melhores coaches que já passou aqui pelo Brasil, tá? E também já trabalhou, é LEC, né? E também já trabalhou com o Sil, verdade, é LEC. Ele tá aposentado agora, né? Ele tá parado. Mas enfim, tudo isso não vem ao caso. É só para contextualizar que esse cara é um dos caras com maiores embasamentos que já passou pela nossa região. Vamos ver aqui. Quero ter muito cuidado com o que eu digo aqui, porque nunca sabemos exatamente o que está acontecendo nos bastidores. É um problema de jogador, um problema de treinador, um problema de sinergia, mas é decepcionante que um time com Brence e FNB seja tão ruim no básico de League of Legends. Concordo totalmente. O bacana é que o Peter, ele é um gentleman, né? Então, tipo, eu acho que ele pediu desculpa aqui pra todas as pessoas, ele pediu licença poética pra poder falar o quão podre é o básico dessa Red Kennedy, que é o que a gente estava falando ali, né? E daí ele cita, é um problema de jogador, de treinador, de sinergia. Acho que esses três são os três maiores pilares pra traduzir essa má performance. Na maioria das equipes, as coisas básicas nas quais você trabalha desde o primeiro dia são coisas que podem ser estudadas e copiadas se necessário em equipe. Coisas como jogar como um barão, com um barão, imagino eu. Deixa eu ver aqui em inglês. Ah, tá. Coisas como jogar com um barão, imagino eu, né? Como configurar uma visão objetiva neutra, como fazer uma configuração básica de 2 pistas, 2 lanes com vantagem de tempo. E não para. Red falha consistentemente em fazer qualquer uma dessas coisas consistentemente. No que eles estão trabalhando em screens? Como mostrado hoje, a Cade indiscutivelmente tem jogadores piores individualmente em todas as funções, mas eles fazem o básico consistentemente bem. Não concordo tanto assim com ele. Não acredito que todos os jogadores da Red sejam melhores individualmente que os jogadores da Cade. Mas, sendo bem honesto e não vendo o momento, fazer um lane a lane, o FNB é melhor do que o Gigo. Se eu fosse contratar um dos dois top laners, eu preferiria o FNB. O Gigo, ele tá, tipo, eu sinto que ele tá dando murro em ponta de faca, tentando melhorar, jogar um jogo mais inteligente. Quando eu olho pro Gigo, eu sinto que ele é um jogador instintivo e só. Ele tá se definindo a isso. Ele não consegue expandir o jogo dele pra jogar um jogo inteligente, entendeu? E tipo, ele pode ganhar de outros top laners e de times mais chumbados sendo assim. Mas ele dificilmente vai ser campeão ou nunca vai ser campeão sem essa gameplay esperta aqui na nossa região, por incrível que pareça. Na jungle, eu acho o individual do Dizames melhor em tudo do que o do Aegis. Mid laner, por incrível que pareça, vocês vão dar chute em mim, mas o Gravitar é melhor do que o Leleco hoje, em termos de momento, tá? Vocês estão comentando que a tradução está errada, né? Deixa eu ver. O que que é... Deixa eu ver essa tradução aqui. Ali tá indiscutivelmente. Eu até, se eu estivesse off live, eu até manjaria de traduzir em inglês, mas eu em live eu fico com muito nervoso, muito nervoso. Mas vocês acharam que isso daqui foi mal traduzido? Vocês acharam? Mas enfim, a The Carry, por incrível que pareça, eu acho que o momento é que o último jogo, o Smiley fazendo um filho no Bray foi complicado. Mas, guys, se eu tivesse
um jogador só AD Carry para contratar, entre Smiley ou Brence, eu contrataria o Brence, tá? Eu acho o Brence melhor do que o Smiley. Por mais que, entretanto, todavia, o Smiley tenha feito um filho no Brence hoje, no último jogo, e posto 5 níveis acima dele. Sim. E suporte também. Hoje, o Prodelta é melhor do que o Frost. Mas o longo prazo, eu acredito que o teto do Frost é muito melhor do que o teto do Prodelta. Talvez a gente esteja vendo o ápice do Prodelta atualmente. Não sei se o Prodelta vai conseguir melhorar daqui de onde ele tá. Isso daí é uma coisa que só o futuro nos dirá. Mas eu não quero focar nisso, eu não quero argumentar qual jogador é melhor. Isso aqui foi só um ponto bem, como que eu posso dizer, flutuante aqui. A Red, quando vence, o faz fora das mãos e em outplays individuais. Isso é característico da Red Kennedy até quando o próprio Titã estava lá. A Red sempre dependeu de boas jogadas mecânicas e individuais para vencer o jogo. Seja do FNB, seja do próprio Titã, tá ligado? E eles nunca conseguiram afunilar e melhorar esse macro deles. É decepcionante porque há jogadores como Tokers literalmente lá, fazendo transmissões ao vivo, que sabem dessas coisas como a palma da mão e podem consertar seu time em 2 a 3 semanas. Olha aí. E o Kalec respondeu isso daqui, mas a gente vai ler logo logo. A gente vai ver logo logo. E eu vou dar a minha opinião. Calma. Desculpe por esse discurso, eu realmente odeio criticar assim. Mas isso me irrita porque FNB, junto com Carioca e a Yu, quando eles jogavam como... Não, quando ele estava como suporte, é meu jogador favorito para assistir no Brasil quando ele está em campo. E eu não quero vê-lo desperdiçar sua carreira em um time como esse. Caralho, em um time como esse. Meu Deus. Chamou de pequeno, de nanico, minúsculo. Meu Deus. Tipo... Ai, com a garganta seca. Falei muito hoje. Tipo... É foda. Percebe que não é só uma questão de narrativa, algumas coisas ditas pela Red Kennedy. Não, sobre a Red Kennedy, né? Parafraseando o Minerva do vídeo anterior e do assunto anterior, essa Red Kennedy, eu acho que ela deixou os jogadores tomarem muito as decisões do time, as rédeas do time, e nenhum jogador ou pouquíssimos jogadores vai ter a maturidade pronta de um treinador. O jogador, às vezes, ele pode defender o lado dele. Nem sempre ele vai ser maduro o bastante a ponto de ser neutro em tudo, entendeu? Diferentemente de um treinador, né? Mas agora o Kalec respondeu o que, em específico, o Peter falou sobre o Tokers. Tokers já tentou sua sorte como treinador e você sabe que não é tão simples assim. Uma coisa é ter conhecimento e outra coisa completamente diferente é realmente fazer os jogadores se comprometerem com o que você está dizendo. Calecão mandou essa daí. O que acontece? Novamente. Lembra o que o Minerva do passado falou sobre o Kalec dar muita opinião dele em temas e tópicos da Red? Ele tem que tomar cuidado. Porque, como que eu posso dizer? Acaba sendo mal visto. Algumas pessoas, por exemplo, já comentaram. Sentiu, Kalec é muito chato, por aí vai. Eu acho que essa é a reação primária da comunidade. Mas, novamente, eu acho só que o Kalec, ele não pensa necessariamente que ele pode tomar um backfire da comunidade expondo a opinião dele assim, ou ele simplesmente só não liga. Mas ele não tá errado no que ele está falando, tá? A gente vai desenvolver mais isso, tá? Deixa só eu ver se ele comentou mais aqui pra gente conversar. Mas poderia funcionar bem como assistente. Não precisa pegar head coach logo de primeira. Mas como que volta pro CBLOL quando o stream paga mais?
Alec, não sei se stream paga, se stream pra ele paga mais do que ser head coach de um dos top times. Mas talvez ele teria que começar mais por baixo. E aí realmente não vai querer. Aí o guerreiro comentou: eles não te querem de volta, mano. Nem quero voltar, valeu. O que acontece, guys? O que acontece? O que o Kalec falou, eu acho que o Talkers, ele foi já coach, realmente, quando ele tava na Avan Liberty, ou eu estou enganado? Entendam que eu não tô fazendo isso e eu não quero conversar aqui com todos vocês para bullshitar alguém. Eu quero conversar e daí vocês tiram as próprias conclusões de todos vocês e depois eu falo a minha opinião. Eu só quero buscar o maior repertório que a gente pode ter dentro desse assunto para depois tomarmos a nossa decisão, tá bom? Peraí, nossa, tem um ad aqui que eu não posso, eu não posso deixar e tá no Wikipedia. Como a gente viu aqui, o Talkers ele já foi treinador. Ele foi treinador em 2020, né, no circuito desafiante pela Van Liberty. Terminaram em 4 nos playoffs. O time era Kennedys, Enel, Piloto, né, Bini, Gyeong e Raven, com o Talkers como treinador. O time anteriormente era o Feedstop e todos esses players aqui, né? É que para os playoffs acabou afunilando. Ainda em 2020, e falando do circuito desafiante, e falando também sobre a Van Liberty, o Talkers como treinador estava com Hidan, Carioca, Jinkedo, Flare, Iesa. Todos esses players aqui ainda estão em atividade, exceto o nosso Gordenho, e o Talkers também era treinador. E terminou em terceiro lugar dentro do circuitão desafiante. E segundo durante a fase de grupos. Esse daqui foi o Cebolão. E ainda na Van Liberty, aqui em 2019, ele era jogador que jogou o circuito desafiante e acabou terminando em quarto lugar, tanto playoff quanto fase de grupos, tá? Então, isso daqui é o repertório e as informações que nós temos do Talkers como head coach, tá? Espero que tenha ficado claro para todos vocês. O que o Kalec quer dizer que nem necessariamente, nem sempre você ter o conhecimento, você vai conseguir transferir isso para o time. Seja você por vários motivos. Didática, tá? Porque sabe aquela pessoa que ela tem um conhecimento muito bom, mas a didática dela e a forma de ensino é péssima? Isso conta muito. Além disso também, de didática, de forma de ensino, vem relacionamentos. A forma que a pessoa se relaciona com e para o jogador. Entendeu? Olha aqui, o Rudes tá me parafraseando. Minerva, você mesmo disse agora há pouco que se o jogador não quer aprender, não dá para ensinar. Concordo totalmente. Não sei se esse foi o caso do Tokris quando ele passou dentro desses times. Ele pode falar mais sobre isso, sobre a experiência dele. O que eu estou fazendo aqui é me baseando pelas coisas que aconteceram. Pergunta ali do Blackshot. Mas tu tá falando isso tendo algum conhecimento ou puramente achismo? Blackshot, não veja isso como farpas para você. Mas se você verdadeiramente ouviu o que eu falei, você vai entender que isso é um raciocínio lógico rápido, um raciocínio lógico convencional, que não só se aplica para League of Legends, como para qualquer professor ou pessoa que queira ensinar. E eu estou desenvolvendo isso. É bizarro o Minerva está falando sobre raciocínio lógico, né? Mas algumas vezes a gente precisa. Não enxergue isso como farpa. É porque eu realmente preciso mostrar para você que é uma coisa lógica muito rápida, tá? Para pessoas que são professores, também vão entender o drama que é você querer ensinar, você ter todas as ferramentas para ensinar e o jogador não querer aprender. Nesse caso, o aluno, né? Isso é muito comum também. Então, guys, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu acredito
que o Talkers tenha o conhecimento para tornar a Red Canids um time melhor? Com certeza. Com certeza. Até porque eu sinto que você não precisa ter uma base tão boa hoje dentro do LoL ou tão profunda para tornar a Red Canids um time melhor, entendeu? Porque quando a gente fala sobre a melhora deles, e o que o Peter está falando aqui também é sobre o básico de League of Legends. O básico de League of Legends. E que, parafraseando também e mostrando para vocês o que o Kalec disse, provavelmente o maior erro dessa Red Canids é eles entenderem e enxergarem que o macro deles é bom e que não precisa de melhora. Percebe isso? Então, tipo assim, às vezes, colocar o Talkers lá não vai adiantar de nada. E o que eu estou falando aqui não é só sobre, ou totalmente sobre a qualidade do trabalho do Talkers, entendeu? Às vezes você pode colocar o Albert Einstein para ensinar um cara a que 2 mais 2 é 4, se o cara ele estiver cegamente acreditando que 2 mais 2 é peixe, ele não vai aprender. Ele não vai aprender nem com Einstein, nem com o Gustavo Minerva. Entendeu? Entendeu? Então, E isso é um dos pontos, saca? Isso é um dos pontos. O que também eu quero passar para vocês. São poucos os jogadores que terminam a carreira como pró e viram coach. São poucos os que têm interesse e também são poucos os que conseguem oportunidade. Porque a nossa comunidade não enxerga o quão complexo é o trabalho de um treinador. Por quê? Porque a gente tem poucos treinadores competentes. Por isso. E essa que é a desgraça. E todo mundo menospreza o trabalho de um treinador dentro do League of Legends. E acham que, tipo, o trabalho de um treinador é só ter conhecimento. Mas não é só ter conhecimento. O trabalho de um treinador vai muito além, conforme eu estava dizendo antes, do que só ter conhecimento. De um treinador, de um professor, de qualquer profissão que precise ensinar, que precise passar conhecimento, entendeu? Pega exemplo do próprio Cheiro. Ele estava na PEN esse tempo inteiro. O maior aprendizado dele, possivelmente, foi nesse ano que o Titã chegou e ele melhorou a forma em que ele se relaciona com os jogadores. Então, tudo isso conta, tudo isso vai somando num castelinho de areia para que o treinador seja um bom treinador. O conhecimento conta? Conta, entendeu? Mas vai muito mais além disso. A gente pega, por exemplo, o elenco da Loud. Vocês acham que o elenco da Loud dava espaço o suficiente para o Stardust trabalhar? Lembrando que o Stardust, nesse ano, foi contratado pela Loud para melhorar o nível internacional deles. Às vezes você entra em um time como treinador, que é também o que o Kalec está falando aqui, a aspas em que o Kalec abriu, muita gente vai interpretar como se ele estivesse com dor de cotovelo, ou ele fosse invejoso, ou alguma coisa assim. Mas o que ele falou é muito verdade. Se você para um pouquinho para entender isso, e, tipo, ler mesmo, sem ter nada contra ele, você vai perceber. Às vezes você entra em um time que ele tá literalmente num quadrado. Imagina um quadrado que tem 1 metro. E cada player tem 1 metro. Aquele próprio elenco nem é suficiente para si. Ele é muito espaçoso, é um elenco que, tipo, não quer necessariamente aprender, é um elenco fechado, é um elenco complicado. O que o treinador pode fazer? Se a gente pega, e isso eu falo, não é baseado em achismo, não é baseado em fake news. Eu não tô aqui enviando mentiras porque o assunto é sério, tá? Se a gente pega qualquer bastidor da Loud nesse split, o que o Stardust
ele estava fazendo durante os bastidores de um jogo para o outro, apaziguando o time. Apaziguando. Ele não estava trazendo a estratégia, o caralho a quatro. Ele estava ouvindo mais os jogadores do que propriamente ele falando. Entendeu? Minerva estava comentando tão bem, agora voltou Minerva normal? Como assim, guys? O que eu falei? Isso é mais pura verdade. Eu só estou falando para vocês que não levem como mentira, porque o que eu estou dizendo aqui não é baseado em achismo, não é baseado em mentira. É baseado em coisas que eu vi durante esse ano de 2024 inteiro. Quando a gente vai ver bastidor do Sil, bastidor do Cheiro, da PEN, são esses dois treinadores guiando o time. Quando nós vamos ver o da Loud, é os jogadores guiando, não o treinador, entendeu? Isso que eu quero concluir. Ficou claro para vocês o que eu quis dizer sobre isso? Ou não? Eu tentei o máximo deixar o mais claro e mastigado para vocês. De verdade. De verdade. Eu tentei deixar o mais claro e o mais lógico possível. Minerva está certo. Sou professor e concordo plenamente. Olha aí. Nos times de esporte brasileiro, os jogadores sempre tiveram mais voz que um treinador. Não é à toa que as fanbases geralmente são de players e não de time. Não entendi. As fanbases? Hã? Fanbases? Como assim? O que você disse é verdade. Historicamente falando, dentro do cenário brasileiro de League of Legends, os jogadores tiveram, ao longo desses anos aí que o LoL tem de vida, muito mais voz do que o treinador. Salvo algumas exceções, como o Sil, que nós citamos hoje, como o Cheiro, que nós citamos hoje, entendeu? São poucos também, e isso, o que acontece? Eu comentei que na nossa região não tem treinadores tão bons assim, mas a minha crítica também vai a organizações, tá? A empresas, a times do CBLOL. Quantas são as equipes do CBLOL que dão as ferramentas necessárias para um treinador para ele ser e fazer a mesma coisa que o Cheiro fez dentro dessa PEN, que o Sil fez dentro dessa Cade? Óbvio que o que o Sil fez dentro dessa Cade, eu acho que só o Sil faria. Ele contratou todos os jogadores, vendo estatísticas de solo kill, estatística de competitivo, tamanho da cabeça, tamanho, circunferência do corpo, tudo, entendeu? Ele usou dados de forma bizarra. E ele contratou a dedo todos os jogadores. Mas quais são os outros times que dão esses espaços pro treinador trabalhar? E o foda, que quando dão também, o treinador faz merda atrás de merda. Tem vários exemplos, mas eu não citarei para não manchar a imagem de treinador que era o head coach, era o fodão, mandava no time, fazia o que queria, o que não queria, e ele cagou o time inteiro. É uma coisa complicada, é uma coisa complexa. Estrela Dust, jamais. Stardust não é um... na verdade, ele na Los Grandes, trocando o Ranger pra Sup, mandando o Zay embora, contratando o Trick. Ah, eu aceito o Stardust também, de certa forma, porque ele entrou em um time que tava legalzinho e ele fez algumas desgraças, eu acho que imperdoáveis, né? Colocar o Ranger como suporte, pra mim, foi um dos maiores erros da carreira dele e vai por muito tempo continuar sendo. Minerva, uma vez o Shine falou que é muito frustrante ser técnico, falar pro cara fazer uma coisa básica e ver 100 vezes ele errando e fazendo errado toda hora. É verdade, é verdade. Quando você olha alguns jogadores dando testemunho deles, falando sobre a experiência deles dentro do esporte, e é um jogador mais centrado, um jogador mais honesto, você vai ver que ele vai sim tecer críticas para treinadores, mas também para jogadores, o quão incompetentes os jogadores são. É uma coisa complicada. A nossa região é uma coisa complicada. Mas fica aí toda essa conclusão sobre isso. O Tócrates pode ser um bom coach? Pode ser um bom coach. Mas eu acho que afirmar com todas as letras já é um pouquinho distante. E concordo com o que o Kalec disse, tá? O Tócrates tem sim o que é necessário para melhorar a rede em termos de conhecimento.
mas ainda tem alguns outros quesitos que ele precisa ter, que eu não tenho certeza se ele teria.